Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Comigo vai tudo bem e contigo vai tudo bem? Espero que sim, em nome de Jesus. Me chamo Neia e estou aqui trazendo mais uma palavra para a sua e para a minha meditação. A palavra de hoje, irmãos, vai falar sobre obediência. Será que estamos sendo obediente ou desobediente à palavra do Senhor? Eu quero te dizer que a desobediência ela gera consequência. A palavra de hoje vai ficar no livro bastante conhecido por todos nós, que fica no livro de Jonas, no seu capítulo 1, versículo 1 e 2. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui o Senhor, ele convocou, ele chamou Jonas para levar, para pregar para aquele povo o arrependimento, porque a malícia, a maldade, o pecado daquele povo estava chegando com cheiro ruim às narinas do Senhor. Já estava cheirando mal nas narinas do Senhor o pecado daquele povo. Mas a palavra do Senhor também vai dizer que o Senhor, ele corrige aquele que ele ama. Um pai, irmão, só corrige o filho porque ele ama, porque ele quer ver o bem do filho. Louvado seja Deus. Então o Senhor, ele quando convocou Jonas, louvado seja Deus, ele convocou para levar o arrependimento, para aquele povo se converter dos maus caminhos. E o que mais me chamou a atenção, eu meditando nesta palavra mais uma vez, onde o Senhor, ele falou ao meu coração, louvado seja Deus, é que ele manda Jonas, ele pregar o arrependimento para aquele povo. E Jonas, o que é que ele faz? Ele foge. Ele foge porque, irmãos, ele sabe que o Senhor ele tem um coração quebrantado, ele é misericordioso, ele é benigno. Louvado seja Deus. O Senhor ele está aqui para nos livrar do pecado, irmãos. Ele está aqui porque ele veio para me salvar e te salvar. O Senhor ele corrige a mim e a você a todo tempo. E eu e você não podemos fugir daquilo na qual o Senhor ele nos chamou. E o Senhor, ele tem chamado Jonas para pregoar o arrependimento. Assim como não é diferente na minha e na tua vida. O Senhor, ele chamou a mim e a você para pregar o arrependimento. E eu e você tem pregado o arrependimento. Eu vou te dizer que na maioria das vezes, irmãos, muitos estão fazendo igual a Jonas. Estão até indo pregar, mas está desobedecendo, porque o Senhor está mandando pregar o arrependimento, mas está pregando aquilo que ele apraz, aquilo que quer pregar, aquilo que quer falar para o povo, não aquilo que o Senhor mandou. Louvado seja Deus. O Senhor diz: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Aleluia. E muitos não querem pregar, irmãos, arrependimento. Eu quero te dizer que o arrependimento, ele vai confrontar a mim e a você. Mas ele vai nos amadurecer, ele vai nos aperfeiçoar na presença do Senhor. Ele vai fazer com que eu e você, irmãos, venha enxergar onde eu e você estamos errando. Porque o Espírito Santo, no automático, ele vai nos instruir a fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. E quando eu e você não prega o arrependimento, sinto muito lhe informar, também não amamos nem nosso irmão. Sabe por que não amamos? Porque se eu e você verdadeiramente amasse e quisesse ver o bem do nosso irmão, nós pregoava, aleluia, o arrependimento, para que aquele povo, para que esse povo venha ouvir o verdadeiro evangelho. Louvado seja Deus. Quer te deixar as suas velhas práticas, louvado seja Deus, e seguir, irmãos. Porque o Senhor, ele diz que nós temos que ser uma nova criatura e não podemos estar na presença do Senhor de qualquer jeito. Louvado seja Deus. E muitos não querem pregar o arrependimento, irmãos. Na maioria das vezes para poder não perder ovelhas. Na maioria das vezes para não machucar a pessoa, porque tem uma amizade. Mas e aí a salvação dessa pessoa?
Porque vai amaciar o ego da pessoa, não vai? Ok, vai amaciar o ego da pessoa. Porém, não vai ter arrependimento, não vai ter mudança, não vai ter transformação de caráter. Não vai ter nada disso. Não vai ter um encontro com Deus. Não vai ter a salvação. Não vai ter, irmãos. Nós temos que entender que quando eu e você deixa de pregoar o evangelho, que é de arrependimento e de se converter dos maus caminhos, eu e você estamos deixando o nosso irmão descer por água abaixo. Louvado seja Deus. E na palavra de Ezequiel, louvado seja Deus, vai dizer, lá em Ezequiel, no seu capítulo 3, versículo 18, vai dizer: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Louvado seja Deus. O Senhor ele está dizendo que quando eu e você não prega o verdadeiro evangelho, quando eu e você não prega o arrependimento para aquela pessoa ser transformada, para aquela pessoa ser mudada, irmão, e aquela pessoa morrer num pecado, morrer nos maus caminhos, sem ouvir o que Deus manda eu e você falar, Deus ele vai cobrar de mim e de você o sangue daquela pessoa, se aquela pessoa morrer sem salvação. Mas se eu e você for até ele e falar, e ele não aceitar, não se converter dos maus caminhos e morrer, aí sim esse sangue não vai ser cobrado de mim e de você, porque eu e você fez o que o Senhor mandou. Então você, que o Senhor ele tem chamado você para pregoar o arrependimento. Ah não, mas o meu chamado não é de arrependimento. É para profetizar, é para louvar. E quem te disse que quem louva, quem disse que quem profetiza não prega arrependimento, irmãos? O Senhor ele chamou para pregoar o evangelho de arrependimento. Ele não chamou eu e você para maciar ego, não. Quando é para falar sobre bênção, é sobre bênção. Quando é sobre arrependimento, é arrependimento. Quando é para transformação de vida, transformação de caráter e remissão do pecado, é arrependimento, sim. Eu e você não pode mudar o evangelho de Cristo. Porque o Senhor ele vai requerer de mim e de você. Se eu e você não pregar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra do Senhor. Não seja como Jonas. Deixar de pregar para aquele povo. Ele voltou atrás. Mas gerou uma consequência para ele voltar atrás. Mas que você possa ouvir esta palavra e dizer: não, Senhor, está faltando de mim pregar a verdadeira palavra do Senhor. Pregar a palavra de arrependimento, de remissão do pecado. Porque o Senhor ele chamou a mim e a você para pregar sobre arrependimento. Se o Senhor mandou você pregar naquele dia sobre isso, você vai pregar. Se o Senhor mandou você chamar alguém para falar sobre isso, para mudar, se desviar dos maus caminhos, fale, para que esse sangue não venha a ser cobrado de você. Louvado seja Deus. Deixa o Senhor, aleluia, fazer a obra através da sua vida. Porque você foi chamado, foi escolhido. E quando nós somos chamados e escolhidos, irmãos, nós temos que fazer a vontade do nosso Pai. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Porque quando eu e você prega a verdadeira palavra do Senhor, quando eu e você vai e pregoa a palavra, louvado seja Deus, o que acontece, irmãos? Aquela pessoa muda, irmãos. E se a pessoa continua nas práticas, é porque faltou de mim e de você. Faltou o quê? Eu e você levar essa pessoa para o caminho certo. Para o caminho certo. Porque quando eu e você não prega o arrependimento, não estamos ensinando o verdadeiro evangelho. Fica com essa palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.